dono de um hotel, por exemplo, ele precisa em algum momento deitar na cama do hotel, na cama da pousada dele, ele precisa se banhar no banheiro do hotel para que ele possa viver a experiência que o cliente vive. Nós estamos falando desses empreendedores que se dedicam aí manhã, tarde, noite, integralmente para os seus negócios. Então é ele que compra, é ele que vende, muitas vezes é ele que cuida das redes sociais. Então assim, para mim, o grande segredo hoje é justamente ter cuidado com essa rotina no negócio, entender que se eu deixo de prestar atenção nos detalhes, né, eu vou perder uma grande oportunidade de aprimorar o atendimento com esse cliente. Então, faça para o outro o que ele gostaria que fosse feito para ele, porque o que você gosta para você é diferente do que seu cliente gosta. Você que é empreendedor, você está só se movimentando, você está crescendo, como que está indo o seu negócio? Como que está indo o dia a dia da sua empresa? Você tem avançado? Você tem investido na sua equipe e na sua operação? Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, ele que é consultor do Sebrae, palestrante, pai de família, um administrador de empresas e, acima de tudo, tem um laço familiar, é meu irmão de sangue, e eu quero dar as boas-vindas aqui ao nosso convidado desse episódio. Seja muito bem-vindo, Josimar Rafael. Fica à vontade, é um prazer te receber aqui. Realmente é uma satisfação poder estar aqui hoje com você. Danilo, bom dia a você que está acompanhando, que é um seguidor fiel aqui da Onyx Mais, do perfil do Danilo. Obrigado pela oportunidade, Danilo, pelo convite. E olha que já tem tempo que o Danilo está convidando, que o Danilo está insistindo, mas hoje nós conseguimos encontrar um horário para poder fazer isso. E é claro que é uma satisfação muito grande, né? Poder estar aqui primeiro pelo nosso laço, né? Pelo nosso laço de fato de sangue, nós somos irmãos, embora não pareça tanto, mas ao longo da conversa vocês vão ver que parece muito a personalidade dos dois. É isso aí. E você que está nos ouvindo aí, você que está assistindo, que vai assistir esse episódio, você já sabe o nosso compromisso. Já entre nas nossas redes sociais, já segue o nosso canal, estamos presentes em todas as redes sociais. Também vai aparecer as redes sociais aqui do Josimar Rafael. Já fale um pouco das suas redes sociais, como está o nome lá? Josimar Palestrante. Então é só você procurar lá no Instagram, nas redes sociais, @Josimar Palestrante, que você me encontra muito fácil nas redes sociais. Ótimo. Pessoal, para a gente dar início nesse bate-papo aqui, a gente vai trazer um pouco da experiência do Josimar enquanto palestrante, enquanto consultor de empresas. Ele também que é especialista na área de marketing, na área de comunicação. Eu vou chamar de Rafael porque é mais fácil, mais íntimo para mim, mas o nome dele é Josimar Rafael. Rafael, vamos começar um pouco falando aqui de como que você iniciou a sua carreira nessa jornada empreendedora, como palestrante, como consultor, e como que você tem visto hoje o universo das empresas nesse ano de 2025, os desafios, como que você se depara com essas situações aí nas suas palestras, nas suas consultorias. Então, Danilo, a minha trajetória nesse mundo dos negócios começa lá então com a minha decisão da formação universitária, né? Então, a minha formação foi em administração, me formei na Faculdade São Luís Montes Belos, hoje Uni Brasília, lá na cidade de São Luís. Então, diariamente era esse trajeto, né? De Itaberaí para São Luís Montes Belos. A partir da faculdade, nasceu uma paixão muito grande pelo universo do empreendedorismo. E logo que eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade de já concluir ali uma pós-graduação, já começar inclusive a pós-graduação antes mesmo de concluir o curso superior. E a partir disso eu já ingressei na Universidade Estadual de Goiás como professor da UEG, da Unidade Sanclerlândia, tive a oportunidade de participar também como coordenador do curso de administração. Ótimo. E de lá eu passei por outras universidades, né? A Faculdade de Itaberaí, Faculdade de Jussara, a Faculdade de Anicuns, e em algumas universidades, algumas dessas faculdades, atuei também como professor do curso de pós-graduação. Logo depois, eu me recordo que eu passei num processo seletivo do Sebrae para atuar como agente de orientação empresarial. Então, naquele momento, começa então essa minha trajetória como consultor de negócios e como palestrante. Então, já vão aí mais de 15 anos, né, nesse caminho aí como palestrante, como consultor de negócios. Que maravilha! E nessa sua trajetória ao longo desses anos, trazendo um pouco aqui para quem está empreendendo, para quem está pensando em empreender, quais que são os grandes desafios que você observa que o empresário hoje tem que passar, as dicas que você traz, inclusive você que veio de ontem, de uma palestra ontem à noite, como que você tem visto esse mercado
nesse novo cenário pós-pandemia? Então, Danilo, a pessoa que empreende, independente do tamanho do negócio, o grande segredo para quem empreende, na verdade, é ter um comportamento, né, que leve ele a ter resultados. Nos últimos tempos eu tenho me dedicado muito, né, a estudar grandes referências aí da neurociência, do comportamento humano, justamente para entender por que alguns empresários têm tido sucesso nos negócios, outros se dedicam muito, mas não têm tido esse sucesso, né? E é uma relação muito próxima da vida pessoal, né, da pessoa ali no seu dia a dia, a família, o lado espiritual, enfim, a relação com os filhos, a relação no casamento, com os resultados que eu também tenho na empresa, né? Então não existe um ser humano que é dividido em partes, né? É claro que nós assumimos papéis ao longo da nossa vida, da nossa trajetória. Então tem o Josimar que é pai, tem o Josimar que é esposo, tem o Josimar que é empreendedor, assim como tem o Danilo, né? Então nós temos vários papéis que assumimos aí ao longo da nossa vida. No entanto, nós somos um ser integral, né? Então se eu tenho um compromisso com o meu negócio, há uma tendência muito grande que eu também tenha compromisso com a minha família. E pessoas que têm compromisso com a família, que têm compromisso aí com os negócios também, os resultados eles vão aparecer, né? Então o que tem sido o foco muito da minha atuação nos últimos tempos agora? É concentrar nessa orientação para que o empreendedor se compreenda como um ser integral. E ele precisa cuidar de todas as áreas da vida justamente para que ele tenha resultado nos negócios. E para mim o grande desafio hoje de qualquer negócio, especialmente das micro e pequenas empresas, é o cuidado para que ele não entre na rotina. A rotina, do ponto de vista, por exemplo, da disciplina, ela é excelente, porque o cara que tem uma rotina e que tem disciplina para praticar exercício, para cuidar dos processos da sua empresa, de fato ele tem resultados. Mas a rotina, quando ela é olhada do ponto de vista de fazer as mesmas coisas no automático, sem perceber os detalhes, isso se torna um grande risco para qualquer negócio. Ótimo. Então, para você que está nos ouvindo, você já viu que já saiu vários insights aqui. Então, um empresário que muitas vezes que só preocupa ali com a sua operação e a cada dia ele vai entrando um pouco dentro da operação, ele vai... porque a operação, Rafael, ela consome o empresário. Ele não percebe, muitas das vezes, e ela vai consumindo porque ele entra processos, problemas diariamente, situações, e ele não acaba enxergando a parte estratégica. Chega no final do dia extremamente cansado, final de semana cansado, não consegue pensar de forma estratégica e aí acaba ele entrando numa bolha que, se ele não ficar atento, é muito difícil sair dela. Porque vai consumindo e ela vai minando a energia dele, que vai chegar num ponto que ele começa a desanimar, ele começa realmente a criar situações que fala assim, peraí, o meu negócio, eu virei escravo do meu negócio. Né? E aí, nessas suas consultorias, nesses atendimentos que você faz, nas suas palestras, isso tem acontecido muito com os micro e pequenos empresários? Como que você tem visto isso na prática? Sim, Danilo. Inclusive ontem, por exemplo, eu estava em Britânia, né, e a conversa lá com um grupo de aproximadamente 50 empreendedores foi justamente nesse sentido, né, para abrir os olhos e despertar esses empreendedores para essa necessidade de se afastar um pouco do operacional. É claro que quando nós falamos de micro e pequenos empresários, nós estamos falando desses empreendedores que se dedicam aí manhã, tarde, noite integralmente para os seus negócios. Então é ele que compra, é ele que vende, muitas vezes é ele que cuida das redes sociais. Então essa necessidade de se afastar um pouco do operacional, até em momentos simples, como foi o de ontem lá em Britânia. A pessoa vai para uma palestra aí que teve a duração de 1h30, justamente para ele despertar para essa necessidade de voltar para o negócio e falar assim, cara, eu preciso cuidar do operacional para que o meu negócio continue existindo. Mas eu preciso também ter um olhar estratégico sobre o meu negócio. Para você ter uma ideia, ontem nós tínhamos lá umas 2, 3 donos de supermercado, e num exemplo muito simples, né, que nós compartilhamos com eles, por exemplo, foi a questão do próprio carrinho de compra do supermercado. Dificilmente você tem um dono do negócio pegando o carrinho para viver a experiência dentro do supermercado para fazer compra. E aí, para nós que somos clientes, que é comum a gente chegar no supermercado, pegar um carrinho de compra, a gente percebe que o carrinho está com a rodinha travada, a rodinha do carrinho está ruim, você quer ir para a direita, mas o carrinho só quer ir para a esquerda. Isso o empresário não percebeu e faz uma grande diferença nessa relação e na experiência que o cliente tem lá dentro. Então, quando ele sai, que ele ouve isso, cara, será que lá no meu negócio
esses pequenos detalhes estão sendo cuidados, ele volta um pouco mais preocupado, né? E com esse olhar. E aí a nossa intenção é claro que ele possa voltar e resolver esse problema. Questão simples, virou um carrinho desse, tirou a rodinha, tirou o cabelo das clientes que estão enroladas ali há 10 anos juntando aquela rodinha, engraxou, o problema resolvido. E eu melhoro a experiência do cliente dentro do meu negócio, né? Então, são detalhes simples, mas que enquanto ele está envolvido com o operacional, muitas vezes ele não vai perceber, porque ele mesmo não usa o próprio negócio. Então é importante que ele use. O dono de um hotel, por exemplo, ele precisa em algum momento deitar na cama do hotel, na cama da pousada dele, ele precisa se banhar no banheiro do hotel para que ele possa viver a experiência que o cliente vive. Porque se ele não faz isso, dificilmente ele vai perceber as oportunidades de melhoria, que a cama está ruim, que o chuveiro não está esquentando a água ou que o ar-condicionado tem algum ruído. E aí meu cliente, a maioria desses clientes insatisfeitos, e as pesquisas já apontam isso, eles não reclamam. Então, a maioria dos clientes insatisfeitos, eles não reclamam. Então, eu preciso pensar num meio, num método, num caminho para viver essa experiência do meu negócio, mas também pensar num outro caminho, que é escutar esse cliente. O que ele tem para me dizer? Porque quase sempre, né, quando o empresário contrata uma consultoria, ele está nos pagando para dizer para ele os problemas que os clientes já disseram em algum momento. Mas talvez, por uma questão de vaidade, eu não quis ouvir o que o cliente tinha para me dizer. Como uma sugestão de melhoria, uma reclamação, né, uma oportunidade para melhorar os processos do meu negócio. Pessoal, olha a quantidade de dicas que a gente já teve aqui do empresário olhar para dentro da sua operação, viver a experiência que o cliente está vivendo. Eu acho que isso é muito válido, porque nessa correria do dia a dia do mundo do empreendedor, ele acaba não fazendo muitas vezes o básico que precisa ser feito, uma pintura da empresa, vai deixando o sol, vai passando, vai corroendo a estrutura ali do prédio, do estabelecimento e tudo mais, e o empresário não vai vendo, igual essa dica que você falou aí da questão do carrinho de compra. Mas muito além disso, eu acho que aqui a gente tem que enfatizar um trabalho belíssimo que o Sebrae faz, que é essa mobilização a nível nacional de conscientização, de treinamento, de curso que o Sebrae leva para o empreendedor em termos de oficinas, palestras, enfim. Por quê? Porque é justamente para o empresário sair dessa zona de conforto que muito bem você trouxe, para ele enxergar o mundo lá fora. Porque eu falo assim, muitas vezes o empresário ele não vê porque não participa de eventos, ele não participa de situações como essas, que faz agregar um conteúdo riquíssimo e de forma muito abrangente, né? E ele conviver com outros empresários. Porque o empresário ele vive uma solidão também, muitas das vezes, que ele não sabe se as decisões dele estão sendo corretas, estão coerentes, e ele começa a se isolar. Então esse é um grande problema, né? Porque assim, às vezes quando a gente senta com um empreendedor durante uma consultoria, né, seja ela independente da maneira que ele chega, às vezes até numa roda de conversa com os amigos, a gente precisa entender que o problema existe, né? Esse problema já existe no negócio. O empreendedor muitas vezes ele não está enxergando porque ele está envolvido no operacional do negócio, ele está trabalhando demais e não consegue perceber os detalhes. E aí, Danilo, só um parênteses aqui. Esse problema ele não é só novos negócios, né? Por isso que assim, eu tenho insistido muito em buscar esse empreendedor para ele construir uma visão do todo. Então não é só sobre o negócio dele. Se ele olha, por exemplo, o risco dessa rotina no casamento dele, ele vai ter problema. Um casamento ele não termina da noite para o dia. Sim. Meu casamento terminou do nada. Não terminou do nada. Os sinais foram aparecendo. Minha empresa quebrou da noite para o dia. Não, a sua empresa não quebrou da noite para o dia. Os sinais eles foram aparecendo ao longo do tempo. O que aconteceu foi que possivelmente eu negligenciei esses sinais. No ano passado, você sabe, eu consegui fundir o carro da Marcela, o motor do carro dela, e fundir o carro por quê? O sinal estava no painel. Eu achei que era só um mau contato, porque eu estava numa estrada de chão, né? Viajei ali talvez 70 km na estrada de chão, a luz do óleo piscando, mas estava lá o sinal. Eu negligenciei. O resultado disso foi o motor do carro fundido. E teve que gastar uma nota para resolver esse problema. Na empresa não é diferente. Na vida pessoal não é diferente. Na relação com os filhos não é diferente. E na saúde física do empreendedor também não é diferente. Os sinais estão sendo dados a todo momento ali. Então ele precisa entender esses sinais e a partir disso tomar a decisão. E aí a gente volta então na importância dele se conectar com outro empreendedor. Ele não precisa inventar a roda. A roda está inventada. As soluções já estão criadas.
Né? O que esse empreendedor precisa é justamente descobrir como que a roda gira mais rápido, porque aquele que fizer a roda girar mais rápido vai ganhar mais dinheiro nesse cenário. Para isso, o que eu preciso fazer? Cara, eu sou da área da alimentação, eu sou da área da sorveteria, ou quero iniciar um negócio, sai aqui da sua cidade e vai viver experiência numa outra cidade, vai comer numa outra sorveteria, vai ver as cores que eles usam, como que é o processo de atendimento, o sistema que eles usam. Por que eu vou sofrer querer começar um negócio do zero? A experiência do outro negócio, ela me ajuda muito, porque até aprender com o erro do outro é mais barato do que aprender com meus próprios erros. Então o empresário precisa se conectar com outros, não necessariamente do mesmo negócio. Então um cara que é dono de um açougue, ele pode vir aqui ter uma conversa com você, por exemplo, na Onyx, e entender que o tipo de experiência que você provoca para os seus clientes, ela também pode ser replicada, né, de uma outra maneira dentro do açougue dele. Então, assim, para mim, o grande segredo hoje é justamente ter cuidado com essa rotina no negócio, entender que se eu deixo de prestar atenção nos detalhes, né, eu vou perder uma grande oportunidade de aprimorar o atendimento com esse cliente. Que maravilha. Pessoal, olha a quantidade de dicas, de soluções que estão saindo aqui, de experiência realmente vivida, experiência prática, experiência real de um empreendedor que vive a realidade de outros empreendedores diariamente. Danilo, é engraçado, né, você falando disso aí, porque muitas vezes nós somos questionados, né, ao longo desses, são 16 anos, praticamente aí 16 anos atuando com empreendedores, né? E aí a gente muitas vezes é questionado, Josmar, mas espera aí, você está dando uma dica aqui de atendimento, você já liderou uma equipe sua, você já teve ali um negócio, por exemplo, uma mercearia, você veio dar uma dica na minha mercearia, olha, o cardiologista, ele não precisa infartar para ele saber como cuidar de alguém que infartou. Sem dúvida. Ele precisa se dedicar a estudar. Então, assim, o meu trabalho hoje é justamente entender o comportamento dos empreendedores e o que tem levado ele para alguns lugares, né, de sucesso ou até mesmo de fracasso. Né? E aí, já respondendo uma outra questão que você colocou agora há pouco, né, tem desafios? Tem. Nesses 16 anos, eu posso apontar para você assim, empreendedores que eu conheci há 16 anos atrás, que esses caras continuam no mundo dos negócios. Capengando há 16 anos, com a porta precisando arrumar há 16 anos, com a fachada deteriorando nesses 16 anos. Então, assim, o negócio dele está perdendo força, e aí ele faz uma coisa que é muito comum, ele reclama o tempo inteiro. E aí, assim, eu sei que na nossa pauta você colocou lá assim, que não é para tocar em assunto de política, mas deixa eu só dar um exemplo aqui. O cara que tem um negócio que eu conheci ele há 16 anos. Eu estou lembrando do cliente, é claro que eu não posso citar o nome dele aqui, mas meu sonho é que ele pudesse assistir esse podcast. Eu vou visitar ele, ele sempre participa de capacitações, treinamentos, e esse cara diz assim, mas é culpa do presidente. Ele reclama da época que o Lula foi presidente, que a Dilma, que o Temer, que o Bolsonaro, está reclamando do Lula de novo, e eu vou dizer um negócio, pode vir o presidente que foi, ele vai continuar reclamando. Virou hábito dele. Virou hábito, mas eu vou te dizer um negócio, nesses 16 anos eu conheci, por exemplo, essa eu posso citar o nome, lá da cidade de São Luís Montes Belos, e acho que é interessante em algum momento trazer essa família aqui, que eles são tops mesmo, assim como aqui em Itaberai a gente tem muitos casos. A Adriele da Encantos Brigadeiria, ela buscou orientação, ela vendia brigadeiro na rua, porta a porta, o negócio dela cresce, se torna uma referência na região oeste do estado. Hoje é uma empresa que, além da brigadeiria, torteria, né, que eles têm na cidade de São Luís, eles têm uma fábrica de congelados. Eu vou te dizer um negócio, eles não pararam para ficar reclamando de lá para cá. O tempo para esses dois empresários foi o mesmo. Os cenários, macro cenários políticos foram os mesmos, os macro cenários econômicos foram os mesmos, e todos eles tiveram desafio. A diferença é o quê? O comportamento que eu tive diante dos desafios. E o que fez com que a Adriele tivesse o sucesso que ela tem, e o que fez também com que se a outra pessoa, que eu não posso citar o nome, continua reclamando e esperando que um milagre caia do céu na vida dele. Sem sombra de dúvida, porque reclamar me coloca numa zona mais de diminuir, de tentar tirar como se a culpa fosse minha. É terceirizar a responsabilidade. Vou reclamar da equipe, vou reclamar do cliente, vou reclamar do cenário, mas nunca olhando para dentro dele. E aí eu vejo alguns empresários que eu atendo e passam por essa situação, porque muitas vezes o cara fala, nossa, mas está faltando mão de obra, nossa, eu estou tendo uma alta rotatividade na minha empresa, nossa, eu estou passando por essa situação lá no meu negócio. Tá, mas e aí?
que você está fazendo? Será que o problema não está na sua gestão, na forma que está sendo conduzido, rotatividade com mão de obra, rotatividade de clientes, não estou conseguindo fidelizar clientes. Inclusive, assim, é um caso a se pensar. Eu aqui, enquanto proprietário da Onyx, eu falo que eu tenho que buscar esse olhar todo dia. Os clientes estão satisfeitos? Como é que está? Como é que está a experiência do cliente? A nossa equipe está satisfeita? Como é que está a minha rotatividade? Então a gente precisa de realmente observar e trazer a experiência prática e vivida do dia a dia ali, dos negócios, da empresa, sem sombra de dúvida. Rafael, até os meninos estão aqui no bastidor, o Gleison, né, toda a equipe aqui da Onyx, gente, acho que um dia a gente vai marcar para fazer um podcast com o Danilo, sabe? Acho que eu vou vir aqui, vou assumir o papel de entrevistador para entrevistar ele, porque assim, o Danilo tem práticas na gestão da equipe dele aqui que dão um resultado fantástico. Então, por exemplo, você que acompanha aqui que não conhece, os clientes do Danilo conhecem, sabem disso, mas eu que estou de perto, né? Então a gente sabe que uma relação de sangue, ela muitas vezes ultrapassa o limite, então a gente discute em alguns momentos, a gente fala de assuntos controversos como política, uma série de situações. Mas uma coisa é inquestionável, a maneira que ele conduz o escritório tem feito que o escritório ganhe um espaço, né, no mercado. E se você não teve a oportunidade de sentar com o Danilo e conversar, senta e conversa. Então, assim como o Danilo, a gente tem muitos empreendedores que têm tido muito sucesso, alcançado sucesso na gestão das equipes, né? Não vamos longe, não. Itapuranga aqui, nós temos, eu estou dizendo aqui dos casos que me vêm à memória, de uma empresa chamada Velox, que é da área de internet, tem uma equipe grande de colaboradores e que a rotatividade dele é baixíssima. Mas o cara tem uma maneira de lidar. E aqui nós não estamos negando que não exista desafios para contratar mão de obra. Aqui no seu escritório de contabilidade, você lida com isso todos os dias, empresário reclamando da mão de obra. E nós não somos o primeiro país no mundo a passar por uma crise de mão de obra, né? A gente tem aí na história Estados Unidos que em outros momentos passou por uma crise de mão de obra básica como essa também, que nós estamos passando. Então, assim, é preciso encontrar um caminho e entender que tem gente que tem conseguido, tem empreendedores, tem empresas que têm conseguido ter equipes estruturadas, com baixa rotatividade. Agora, é claro que o mundo mudou, o comportamento das pessoas mudou ao longo desse tempo. A gente precisa entender isso aí, né? Tem uma geração que acabou de ser declarada agora pelos estudiosos, né, a partir de 2025, que é a geração beta. E nós ainda somos uma comunidade de empreendedores, né, com perfis de uma geração baby boomers, uma geração X, uma geração milênio, e que nós temos uma certa dificuldade para trabalhar com essas multigerações. Então, assim, é preciso estudar e entender quais são as demandas, né? E aí, Danilo, essa semana até ouvi algo assim muito interessante nas redes sociais de eu não sei o nome dela, não sei se ela é especialista na área, mas ela provoca uma reflexão muito grande em nós, quer dizer assim, olha, nós estamos esperando dessa geração uma dedicação e um empenho em relação ao mundo dos negócios, que eles se dediquem como colaboradores, como funcionários, mas eles olham para nós e veem em nós homens e mulheres esgotados, cansados, que vivem ansiosos, tomando remédio, e talvez essa galera olhe para nós e fale assim, cara, não é isso que eu quero. Então assim, como que nós estamos também sendo referência para esses novos profissionais que vão chegar no mercado? É claro que isso aqui não é uma solução, isso aqui não é uma receita, mas o que nós estamos fazendo aqui é jogar aí algumas pistas para que o empreendedor ele possa começar a amadurecer, porque se ele não mudar, o comportamento empreendedor ele vai continuar tendo desafios na gestão financeira, na gestão de marketing do negócio dele, no posicionamento da marca dele, no relacionamento com as pessoas, e eu ouso até dizer, vai continuar tendo problema na relação íntima dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Sem dúvida. Eu tive uma reunião segunda-feira com um cliente e aí a gente estava falando justamente dessa rotatividade que a gente, no nosso mundo a gente chama de turnover, rotatividade de mão de obra, e isso traz um custo absurdo para o empresário. Um custo de contratação, de demissão, de recontratação e aquele processo. Mas não é só um custo com relação à mão de obra. Você tem um custo que você não consegue enxergar, que é o custo de como que o cliente vai enxergar isso. Como que a marca está sendo vista lá fora. No episódio passado, a gente com o André da SSA, a gente comentou, a gente conversou sobre essa comunicação. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é como que o cliente está ouvindo, como que ele está recebendo essa mensagem. E aí a gente observa também na área da mão de obra. Se a empresa tem uma alta rotatividade,
e ela vai no mercado em busca de colaboradores, de repente alguém está interessado, não vou para essa empresa não, ninguém para lá. E aí começa a trazer uma imagem negativa que vai dificultando também o empresário nessa contratação dessa mão de obra. Aqui na ONS, a gente, graças a Deus, tem uma equipe de muita excelência, uma equipe assim absurdamente preparada. Temos os desafios do aprender diariamente, né? Somos seres humanos, tem dias que a gente está bem, tem gente que a gente não está bem, sem dúvida nenhuma. Mas eu busco, dentro das minhas condições, das minhas limitações, realmente proporcionar para a equipe uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho muito boa, né? Danilo, e assim, aproveitando essa deixa sua aí para a gente fechar essa abordagem desse assunto aqui, quando eu digo assim da importância do empreendedor se compreender como um ser integral, né? Porque ele é pai, ele é filho, né? Ele também é esposo, esse empreendedor também ele tem um negócio, tem a equipe dele, mas a gente precisa ter um olhar integral também sobre o colaborador. Né? É claro que durante muito tempo a gente ouviu frases do tipo assim, olha, os problemas da sua casa você deixa na sua casa. Não, eu concordo que a gente não deve misturar, né, alhos com bugalhos, mas é preciso entender também que uma colaboradora que tem um filho, por exemplo, que acordou, que passou a madrugada com o filho com febre, eu preciso ter um olhar diferente para ela. No sábado eu estava ministrando um treinamento lá na Goiás Atacado, né, que é uma das maiores empresas do estado de Goiás nessa área de atacado, atende aí inúmeros estados pelo Brasil afora. A gente falava justamente com os líderes sobre isso, da necessidade de ter uma liderança situacional. É porque às vezes a gente procura muita receita de líder aí, fica buscando livros que foram, enfim, escritos aí, mas para mim a melhor referência de líder é um líder que é situacional. Ele não abre mão dos princípios. A empresa ela tem regras a serem cumpridas. Ele não abre mão dos valores dele, mas para cada situação ele vai ter um comportamento diferente, porque eu vou usar o mesmo princípio, o mesmo valor que a empresa tem, mas hoje eu preciso ter um comportamento diferente. Eu preciso liberar minha colaboradora porque ela está numa situação, mas amanhã eu preciso dela até mais tarde, então é uma via de mão dupla, né, nessa condição. Mas eu preciso ter esse olhar integral sobre a minha equipe e entender que ela não é uma máquina que está ali para só entregar números para o meu negócio, mas que é gente conectando com gente para que a gente leve solução para gente. Então, assim, os nossos clientes, eles são gente, antes de tudo. Antes de inteligência artificial, antes de um sistema, antes de WhatsApp, o meu cliente é gente. O meu colaborador é gente. Eu, enquanto líder, sou gente. Então é gente que conecta com gente para resolver problema de gente. Esse é o grande detalhe. E aí você dizia algo sobre a conversa com o André Zuccarelli, né? Inclusive eu assisti, achei assim, topíssimos cortes que vocês estão soltando aí do podcast com ele. E tem um detalhe, Danilo, que assim, essa é uma fala minha. Quem já participou de treinamentos comigo sabe que eu repito essa frase com muita frequência. Faça para o outro aquilo que gostaria que fizesse para você. É muito comum que a gente escuta aí. Isso é lindo demais do ponto de vista de ser caridoso com alguém, para ajudar lá na igreja, ajudar alguém que precisa de uma solução social, ser solidário com alguém. Mas para o mundo dos negócios isso não funciona. Para nós no mundo dos negócios, para os empreendedores, o que funciona é faça para o outro o que ele gostaria que fosse feito para ele. E o dia que a empresa entende o que o meu cliente quer é diferente do que eu gosto, aí sim a gente começa a entregar de verdade solução para os clientes. Porque a gente encontra de canto a canto. E aí eu vou te dizer, tanto aqui em Goiás, na minha atuação, atuando também no Mato Grosso, atuei também em algumas cidades em Rondônia, o que acontece? Em todas elas a gente vai encontrar, em qualquer canto, empreendedores que querem que a vontade dele, o desejo dele, seja o que o cliente quer. E aí ele tem um estoque parado, ele tem um cliente que não entra dentro da empresa para viver a experiência, porque às vezes eu tenho uma lanchonete e eu coloco lá para tocar a música que eu gosto, que talvez não é o perfil do meu cliente. Então, faça para o outro o que ele gostaria que fosse feito para ele, porque o que você gosta para você é diferente do que seu cliente gosta. E o dia que o empreendedor entende isso, ele vira a chave do negócio dele, de fato, ele passa a cumprir o papel de qualquer negócio, que é entregar resultado e solução. Uma empresa ela nasce para entregar solução para um problema que o cliente tem. Se o cliente não reconhece esse problema, eu preciso ser parte do caminho que ajuda o cliente a entender que ele tem esse problema e eu sou a solução para ele. Se nós quiséssemos parar o podcast por aqui, a gente já estava com conteúdo, pessoal, para você que está nos ouvindo, assim, magnífico.
Esse conteúdo que o Josimar está trazendo aqui é absurdamente rico no sentido da prática, de colocar em prática, de viver e de realmente fazer tudo isso que você falou acontecer dentro do mundo dos negócios, sem sombra de dúvida. O André também, no episódio anterior, ele falou disso. Não é o que eu estou falando, é como que o cliente está enxergando. Você complementou, não é com o que eu quero, é para mim resolver a dor do cliente, a situação do cliente, e não a minha. Então, assim, pessoal, isso é magnífico. Não adianta a gente querer inventar a roda, igual você falou. A roda já foi inventada, agora eu preciso de aprender a trabalhar com ela, de trazer essas soluções. E como que você vê um pouco, só fazendo, pessoal, então, ó, lembra do nosso combinado. Já segue nas redes sociais, já curte, já se inscreve no nosso canal. Nós estamos presentes em todas as plataformas, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, todas as plataformas nós estamos presentes. Também já segue aí o Instagram do Josimar, é @JosimarPalestrante, né? Justamente. @JosimarPalestrante, já segue ele, que ele tem conteúdos lá realmente também muito, muito forte. E fazendo um paralelo aqui, Rafael, dessa questão dessa mudança desse cenário, desse novos tempos, e aí a gente fala, você acabou de falar, gente pensando para gente, pessoas para pessoas. Como que você observa esse movimento da inteligência artificial dentro dos negócios? Como que você vê isso na prática do mercado do marketing, que você também que vive muito esse mercado do marketing, da mídia, né, das redes sociais? Como que você vê isso dentro dos negócios? Como que o empresário pode aproveitar? Porque acho que na verdade assim, tá todo mundo falando, só que o empresário está de cá. Eu vi um vídeo ontem de madrugada, a mulher falou assim, olha, você não tem que querer abraçar todas as inteligência artificial, você vai morrer, você não vai aguentar. Mas o que faz sentido para o seu negócio? E foque em uma. Como que você vê isso dentro desse mundo dos negócios hoje, com essas novas tecnologias, de gente para gente, não perdendo a conexão de pessoas para pessoas? Então, Danilo, o que é o que precisa ser a chave de virada, né? É uma ferramenta que pode estar em favor do negócio. Existem, por exemplo, empresas aí que têm dificuldade para gerir o negócio porque não tem números nas mãos. Ela vai conduzindo o negócio, ela não tem um sistema de gestão. E aí você me fala assim, Josimar, mas o Rafael, porque a pessoa não quis instalar o sistema. Justamente. Se ela me disser assim, Josimar, eu não tenho dinheiro para pagar um sistema. Cara, tem um sistema gratuito, aí chamado Market Up. Eu vou dar um exemplo de um. Você conhece um monte de sistemas aí que auxiliam o cara, controle de estoque, PDV, vendas, emissão de nota fiscal, e o cara não quer. Então, olha só, se eu sei dirigir um carro que é manual e coloco na minha mão uma Ferrari automática, pode ser que eu vou ter dificuldade. Se tiver alguém doente do meu lado, para eu poder chegar com essa pessoa no hospital, é melhor que eu vá num carro manual que eu sei conduzir do que entrar numa Ferrari que é automática, eu não sei sequer como ligar ela no primeiro momento. Então a melhor ferramenta é aquela que eu domino. Né? Então, para o meu negócio, se eu não souber a administrar as ferramentas que eu tenho, não vai ter resultado. Então a inteligência artificial ela não é diferente. São ferramentas. Só que uma ferramenta ela também precisa ser estudada. Nós vamos ter resistência em qualquer processo de mudança. Em qualquer processo de mudança. Então, eu encontro empreendedores que o cara tem dificuldade para aceitar, por exemplo, a gente conhece alguns próximos de nós, por exemplo, para aceitar uma máquina de cartão no negócio dele. Sem dúvida. Ele não quer. Então, as pessoas já não carregam mais dinheiro. Ele não quer inserir a máquina de cartão no negócio dele. Então, é preciso que exista também uma decisão desse empreendedor. E uma coisa, não sendo agressivo ou rude demais. Não adianta a pessoa contratar. Pode ser o Sebrae, ou contratar o Josimar Rafael pela empresa dele, pela Viatre para fazer a consultoria, ou o Josimar da empresa Josimar Comportamental para poder fazer uma palestra para o time dele, esperando de nós milagre. Cara, eu não sou quem faz milagre no seu negócio. Então eu não fiz, não faço e nem vou fazer milagre. Então se o empreendedor quer uma consultoria, ele precisa dessa solução, ele precisa entender que nós vamos apontar o caminho. A tomada de decisão é dele. Então a execução é dele. O meu papel de consultor, o meu papel de palestrante é aquele que dá o gás, que dá o incentivo. A tomada de decisão, a escolha, ela é praticamente dele. E aí eu volto lá na sua pergunta sobre as inteligências artificiais.
Assim como é o uso das redes sociais. A gente vai encontrar empreendedor que entra no Instagram, fica 1 hora, 2 horas, bisbilhotando a vida de outros. Literalmente fofoca, mas não pensa sobre o seu negócio. Olha o que ele segue. Ele segue o algoritmo, né, a inteligência dessa rede, já entrega para ele só conteúdo de fofoca, política, o que muitas vezes nem agrega para o negócio dele. E aí eu estou dizendo política no sentido de fofoca mesmo. Não aquela política, uma política econômica de uma lei que foi criada, enfim. E aí, quando ele vai também para a inteligência artificial, ele também precisa pensar dessa maneira. Ele precisa entender que aquilo é uma ferramenta que precisa estar em favor do negócio dele. Eu vou te dizer um depoimento aqui, né? Eu tenho encontrado muitos empreendedores que descobriram a inteligência artificial, uma simples como o ChatGPT, um Gemini, que tem ajudado eles a melhorar o posicionamento nas redes sociais, no meio digital, de maneira fantástica. O cara não conseguia fazer uma legenda, tinha uma dificuldade, por exemplo, com a própria ortografia, gramática, né, com tudo isso. E as redes sociais têm ajudado ele demais. As inteligências artificiais, têm ajudado ele demais. Então, assim, é uma ferramenta. A melhor ferramenta é aquela que eu domino. Só que para eu dominar alguma coisa, eu preciso experienciar, eu preciso viver. Então, a dica seria essa. Procure inúmeras. Eu tenho dificuldade com a agenda. Tem lá o Dola. O Dola. Nós estamos usando semana passada, o Danilo inclusive me ajudou. Falou, usa o Dola que vai te ajudar demais. Gente, eu estou dirigindo. Aliás, não posso usar o celular dirigindo. Mas se eu estiver aqui, terminei a reunião, é só eu dizer que, olha, agenda para mim aí para sexta-feira uma reunião e ele vai conectar com a minha agenda do Google e fazer isso. A gente olha, por exemplo, as ferramentas que o Google tem, são ferramentas incríveis para quem tem um negócio. Sem dúvida. Você tem agenda, você tem contato ali. Google Drive, enfim. Você salvar os arquivos, não ter risco de perder. Então as ferramentas estão aí. O que vai precisar é que esse cara se dedique. Tem coisas que no começo a gente faz sem gostar. Ao longo do tempo eu vou entendendo os resultados que ele me entrega, vou viver uma experiência e o resultado ele vai aparecer. Então assim, para mim, o empreendedor precisa começar a utilizar. Qual que ele vai começar a utilizar? Busca uma orientação, o que fizer sentido para o negócio dele. Né? Mas assim, uma delas, para mim, o ChatGPT, o Gemini, DeepSeek, são 3 ferramentas de inteligência artificiais aí que para quem está começando eu deixaria um conselho. Utiliza elas, pelo menos para você entender como que é esse cenário que está aí. Sempre entendendo que o pano de fundo nosso, a base e o nosso olhar é em gente. Eu preciso usar a inteligência para criar solução para gente. Nós estamos num mundo totalmente digital. Sem dúvida. Sem dúvida, mas atrás desse mundo digital existe gente. E as pessoas estão começando a perceber também que não adianta eu querer levar tudo para a inteligência artificial, porque as pessoas estão carentes de contato humano. As pessoas querem relacionamento com as empresas. As empresas precisam de viver isso. Eu acho que isso faz muito sentido dentro desse universo da inteligência artificial que você está falando. Aqui a gente, hoje, um dado estatístico, hoje 90% dos nossos atendimentos do escritório são pelo WhatsApp. Mas a gente tenta diminuir essa distância ali corporal através de utilizando estratégias de mandar áudios, que o áudio aproxima do que a mensagem mais seca, vídeos. A gente tem clientes que vêm no escritório que a gente atende presencial, a nossa equipe também atende, porque é justamente sobre isso. E nós utilizamos aqui no escritório, nós temos tentado implementar cada dia mais melhorias na inteligência artificial. Então, Danilo, e assim, essa necessidade de humanizar, é até engraçado a gente falar da necessidade de humanizar os atendimentos, né? Porque afinal nós somos homens e mulheres atendendo. Quando fala humanizar parece que destoa muito, né? Mas peraí, se é gente que está atendendo, por que eu preciso humanizar? Já devia ser humanizado. Mas ontem aconteceu algo muito engraçado. Ontem eu e Marcela completamos 13 anos de casado. E aí eu recebi a mensagem de um padre que a gente vai muito na paróquia dele lá em Goiânia, e aí eu recebi a mensagem de manhã, já tinha um número de salve, falando assim, olha Josmar, Deus abençoe você e a Marcela, parabéns pelo aniversário de casamento de vocês. Eu falei assim, será que é real esse negócio? Porque falou o nome, eu falei, capaz que isso aqui é uma inteligência artificial, aprendeu a voz do padre e manda mensagem para um monte. Eu falei assim, eu vou fazer um teste. Eu tirei uma foto com a Marcela, uma selfie, mandei de volta agradecendo, e ele mandou outra mensagem praticamente ali no mesmo instante, fazendo isso. Respondendo, obrigado pela foto, por compartilhar, né? Que bom, voltem aqui, estamos sentindo falta de vocês e tal. Então houve um diálogo e a gente percebia que era gente que estava ali.
Então, o empreendedor ele tem um desafio. Não dá para ele fazer isso com todos os clientes. Imagina, se eu pego um negócio que tem uma carteira de clientes aí muito grande, eu vou ter um desafio. E as tecnologias vão me ajudar nesse sentido. Mas, pontualmente, eu preciso estabelecer esse contato humano com o meu cliente. Justamente para ele entender que eu tenho uma preocupação com ele, né? Então, esse é um caminho. A gente precisa utilizar as tecnologias, as ferramentas estão aí, só que eu preciso dominar. Porque então, ao invés de usá-la como um instrumento para o meu negócio, eu viro refém dela. Como nós temos virado refém do próprio celular. É claro que isso pode ser pauta para uma outra conversa, mas só dando um spoiler aqui, todos nós recebemos descargas, por exemplo, de dopamina, né? Que é um tipo de hormônio que está ligado aí ao nosso prazer e tudo mais. O celular, ele faz esse disparo acontecer de maneira muito acelerada, em grande volume, só que eu posso, até para ficar mais fácil a gente entender, uma dopamina muito barata, mas que prende a minha atenção ali, que me segura. E aí quando o empresário se vê naquela situação, ele está 1 hora, 2 horas num tempo e depois ele vai sentar e ele vai reclamar para mim assim, Josimar, eu não tenho tempo. Recentemente, atendendo um empreendedor, a gente conversou, ele falou, Josimar, eu tenho uma certa dificuldade de alimentar minhas redes sociais, eu tenho dificuldade de conciliar meu tempo para gerir meu negócio, parar para pensar. E aí durante a conversa a gente foi conversando e eu disse para ele, olha, vamos dar uma olhadinha, como que você está usando o Instagram? Ele falou, eu uso mais para dar uma sapiada, esse foi o termo que ele disse. E eu disse para ele que tinha uma opção que mostrava quanto tempo de atividade eu ficava conectado no Instagram por dia. E quando eu o orientei, ele olhou o tempo de atividade, ele ficava em média por dia no Instagram 2 horas e 40 minutos conectado ao Instagram, ao longo do dia somando tudo isso, a média. O cara entrou em desespero junto comigo, falou, não, Josimar, não é possível. Mas aqui é um detalhe interessante para a gente entender, que o cara que está viciado, ele nunca se reconhece como viciado. Sem dúvida. Só que às vezes isso se aplica no nosso comportamento pessoal usando o celular. Mas lá no meu negócio não é diferente. Às vezes eu já tenho um vício de uma rotina, e voltando ao início da nossa conversa, que me impede de perceber os pontos de melhoria. Às vezes é o meu funcionário que está comprando papel higiênico para a minha empresa. E o meu cliente está indo no banheiro. E eu tenho uma lixa, literalmente, dentro do banheiro para o meu cliente poder utilizar. Um papel higiênico que não tem qualidade. Então, de novo, empreendedor, viva a experiência do seu negócio. Josimar, eu não consigo viver a experiência do meu negócio. Cara, você tem uma rede de relacionamento, você tem familiar, você tem amigo, você tem outro empresário que você conhece. Convida ele para vir no seu negócio, fazer o que a gente chama aí de cliente oculto, e ele vai experimentar o seu negócio. E depois você senta com um olhar mais técnico com ele e diz assim, olha, me diz aí aonde que eu preciso melhorar meu negócio. Gente, quantas empresas já me contrataram, Itaberaí, São Luís Montes Belos, essas lanchonetes de Itaúsu, já fiz trabalho em muitas delas de cliente oculto. Eu vou lá, literalmente, usando o termo aqui, disfarçar de cliente para poder entrar nessa empresa e entender os pontos de melhoria. Faça isso com os amigos, né? Com gente que tem um olhar mais técnico para ajudar o seu negócio, né? Pessoal, riquíssimo. Riquíssimo. É indiscutível a quantidade de conteúdo de grande relevância para você que é empreendedor, para você que está pensando em empreender, é indiscutível. E por isso que você tem que continuar seguindo as redes sociais da Onyx, mandando esse conteúdo para os outros empreendedores, porque é absurda a quantidade aqui de conteúdo que já saiu aqui, de insights para você melhorar o seu negócio, para você abrir o seu negócio e, acima de tudo, para você realmente contar com a Onyx mais aí na sua operação. Rafael, caminhando um pouco aqui já para o final, nós já estamos com praticamente 1 hora aí de gravação. Queria que você deixasse a sua mensagem final, falasse um pouco mais da sua empresa, do trabalho que você desenvolve também fora direto pela sua empresa mesmo. Você que reformulou a marca agora, né? Passou por um processo de brand, né? De reformulação da marca. E como é que foi essa experiência, inclusive, se você puder falar um pouco sobre isso, e já caminhando aí para nossos agradecimentos finais. Então, Danilo, a gente teria conteúdo aqui para conversar, mas nós vamos ter que marcar um podcast 2, tá, Gleice? Você poder gravar a gente aqui, você, toda a equipe aqui da Onyx. O que acontece, Danilo? Durante muito tempo, né, eu trabalhei com uma marca, né, que eu utilizo, que é a marca da minha pessoa jurídica, né, que é a Viatri Soluções, né. É claro que existiu da minha parte um trabalho amoroso pelo desenvolvimento da marca Viatri, né, que vinculava ali a palavra caminho, de via, enfim, uma série de elementos. No entanto, o meu cliente, ele me conhece como Josimar Rafael.
né? Então é o Josimar Rafael palestrante, né? É o Josimar Rafael consultor. E aí, a partir de tudo isso, né, eu busquei uma orientação técnica, né? Inclusive foi com o apoio aí de alguns colegas, né, da área, e que me ajudaram nesse processo. Então contratei essa empresa que fez esse processo de reformulação para hoje se tornar a Josimar Rafael Comportamental. Então, comportamental porque hoje nós atuamos tanto com prefeituras, né? Então atuamos tanto atendendo o setor público, com capacitação dos servidores públicos, né? Equipes de atendimento, da saúde, da educação, justamente trazendo essa reflexão sobre a importância do meu comportamento, as minhas decisões, como que eu tenho feito essa gestão das minhas prioridades, mas especialmente no mundo dos negócios. Né? Então, o Josimar Rafael comportamental hoje, ele tem esse olhar, né? Provocar as pessoas para mudarem o seu comportamento. Né? Então, assim, olhando para esses empreendedores, para esse cenário todo aí, o que eu posso deixar de dica, acho que é até uma máxima do marketing, né? Que é preciso entender para atender. Então, o empreendedor ele precisa entender o cliente para atender. E eu estou dizendo atendimento do ponto de vista da entrega de experiência para o cliente. Atendimento no sentido completo. Então, do atendimento que vai de um bom tratamento do atendente, a estrutura da empresa. Olha, tem empresas, eu vou te dar um exemplo aqui dentro da nossa cidade, que você vai comprar uma roupa e quando você entra no provador para experimentar a roupa, você não tem um menor prazer de experimentar a roupa. O lugar é quente, apertado, iluminação precária, o espelho que tem ali dá a impressão que ele só quer que você olhe o rosto. Então, quer dizer, como que eu quero que o cliente viva essa experiência? A gente vai comprar um sapato em algumas lojas, aí você pede uma meia para experimentar, a pessoa me vem com uma caixa que tem 50 pés de meia lá dentro, não é um par, é pé separado, você pega um pé de cada, meia que tem ali, por exemplo, um pó branco, e me desculpa até aqui quem está acompanhando a gente, aquilo é cascão do pé de outros clientes. Então, como que eu quero que o meu cliente tenha uma experiência boa no meu negócio? Rapaz, pega essas meias que tem no seu negócio, lava na sua casa, coloca dentro de um saquinho de laranjinha, amarra, porque o cliente pega o saquinho, abre, ele vai ter uma experiência, bate um perfume nisso aí, né? Um toque de perfume, porque o meu cliente vai ter uma experiência diferente. E aqui, eu não estou dizendo de grandes mudanças estruturais no seu negócio. Tanto é que ao longo de toda a nossa conversa, eu não mandei ninguém trocar a fachada, mas tem que lavar. Você precisa deixar o seu lugar limpo. Né? E aí a gente olha com coisas simples. Eu encontro um empresário, empreendedor, dono de negócio, dona de negócio, fazendo a unha na recepção da empresa, com o pé enfiado na bacia de água da manicure. Nossa. E o cliente chega, a dona está ali. Dono de negócio, indo para a empresa trabalhar de chinela havaiana. Cara, a chinela havaiana é top aonde? Na propaganda? Que pode ir em qualquer lugar, mas no mundo dos negócios, eu sou dono de uma lanchonete, de uma padaria, e aí eu estou lá trabalhando de chinela havaiana, cara, coloca um tênis, mesmo que seja velho no pé, mas que está limpinho, porque o meu cliente, a experiência dele, não é só com o produto, mas é com o processo inteiro. Então, desde quando eu entro no negócio, a maneira que eu estou preparado para receber esse cliente, certamente vai fazer a diferença. E assim, para já ir terminando a nossa conversa, que o empreendedor ele não se apegue a essas grandes questões de negócio, porque coisa grande, você percebe muito fácil que precisa. Cara, se a minha fachada cair hoje, se a fachada do seu vizinho cair hoje, ele sabe que a fachada caiu, que é perceptível. Mas os pequenos detalhes na relação com o cliente, na experiência do cliente, é o que vai fazer a grande diferença. E quando eu digo detalhes, nós estamos falando de detalhes como uma mesa limpa para receber o cliente, um banheiro que está limpo, né? E aí tem banheiro que você entra, Danilo, de empresa, que você não sabe se lá é o estoque ou se lá é o almoxarifado, porque tem vassoura, tem rodo, tem balde, tem pano, aí eu quero que o cliente tenha uma boa experiência na minha empresa, o cara entra no banheiro e o banheiro não tem a menor condição de receber o cliente. Né? Então, assim, esses são os cuidados, é claro que a gente precisa ter, são pequenos detalhes, mas que vão fazer a grande diferença nessa relação com o cliente. E assim, todo negócio, quando se abre uma empresa, ninguém abre uma empresa para fazer caridade. Quando eu digo isso, assim, a empresa ela precisa dar resultado. Não impede que a minha empresa tenha ações solidárias de responsabilidade social para ajudar uma família, ajudar uma entidade. Mas o meu negócio precisa dar lucro. Se a minha empresa não está dando lucro, tem alguma coisa errada.
Então, assim, ó, eu preciso começar a entender aonde está o problema. Porque então você vai trabalhar 50 anos com o seu negócio, não vai sair no lugar. E a sua fala de provocação inicial no podcast foi uma fala que eu uso muito nas palestras, que é: movimento não é progresso. E aí, para terminar, prometo que eu termino agora, escuta só. À vontade. Movimento não é progresso. E aí eu vou dar 3 exemplos muito práticos aqui, né? A minha vovó dizia, a avó Badia dizia uma fala que era assim, ó: vocês ficam tocando de roda demais. Né? E aí eu demorei a entender o tocar de roda, desde o dia que a gente foi lá na chácara, que a gente desceu onde era a olaria, lá perto do rio, onde é a chácara do Tibento ali, tinha uma espécie de engenho. O tocar de roda é porque o cavalo andava no engenho, a vaca, o boi moendo aquilo, ele andava talvez 30 quilômetros num dia, mas não saía do lugar. Tem muito empresário que está andando muito e não sai do lugar. Por quê? Ele não vê o negócio dele progredir financeiramente. Então ele está movimentando, mas não está progredindo. E olha que ele está trabalhando demais. Da mesma maneira que a gente tem muita gente que estuda, o cara faz mestrado, doutorado, PhD, mas o cara não desenvolve intelectualmente. É um cara que tem dificuldade, por exemplo, de conectar com as pessoas que estão perto dele. Cara, movimentou demais, mas não progrediu. E também do ponto de vista até espiritual, tem gente que vai para a igreja de manhã, à tarde, à noite, madrugada, vai para o culto, vai para a novena, mas ele é insensível com a causa do outro. Movimenta demais e progride pouco. Então, eu preciso, enquanto empreendedor, ter um momento que eu vou parar para refletir como que está o meu negócio. E o momento é justamente decisivo para pensar assim, ó: eu estou movimentando ou eu estou progredindo? Porque se só estou movimentando, aí tem um problema. Aí eu preciso tomar a decisão. Só que é o seguinte, coloca na tua cabeça, você que está nos acompanhando. Nós não fazemos milagre. Nem o palestrante, nem o consultor. A decisão e responsabilidade está nas suas mãos, cara. Nós vamos indicar o caminho, responsabilidade sua. Agora, uma coisa é certa: o que você não pode é falar para ninguém, né? Muito menos para os seus filhos, para a sua família, que ninguém te avisou que era possível ter um novo resultado. Porque te avisar, nós estamos te avisando. Todos os podcasts aqui do Danilo, ele tem uma indicação, ele tem uma sinalização dizendo, ó, esse talvez seja o melhor caminho, porque teve gente que passou por ele e não deu certo nesse caminho. Então a gente está te indicando uma rota que é possível ter resultados. E para de terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Se o seu negócio não está indo bem, procura ajuda. Tem muita gente pronta para ajudar o seu negócio a melhorar os resultados que ele tem. Perfeito, pessoal. Acho que não poderia fechar de forma diferente, né? Com esse encantamento, com essa magia, com esses insights e com essas dicas extraordinárias. Osmar, quero agradecer. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade de tempo. Eu sei que você vai viajar agora à tarde. Você tem uma viagem agora à tarde marcada. Correu aqui para a gente estar gravando. Obrigado pela disponibilidade de estar aqui. Você que... além de todo o laço empresarial que a gente tem, o laço de irmão, agradeço muito a Deus por ser seu irmão. Vou deixar aqui registrado. Não vou entrar em emoções, porque eu não sou muito de emoções, não gosto muito de expressar. Mas muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, da gente conviver, de eu aprender com você aqui mais um pouco, em todo esse conteúdo que você trouxe aqui para nós. E você que está nos assistindo, manda esse conteúdo para um amigo, um parceiro, um familiar que precise de ouvir esse conteúdo, que precise de ter esses insights, que eu tenho certeza que sem sombra de dúvida é um conteúdo que vai somar para o seu negócio. Mais uma vez a você, muito obrigado. Não deixe de nos assistir, muito obrigado a vocês que estão aqui nos bastidores, o Gleison, o Gabriel também, e a toda a equipe Onyx. E acima de tudo, obrigado a Deus pela oportunidade da gente ter esse momento aqui. Um grande abraço para cada um de vocês, fiquem todos com Deus. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Valeu, gente, um abraço e a gente se vê, hein? @Josimar Palestrante, hein? E logo eu volto para entrevistar o Danilo. Fica registrado que a gente vai fazer um bate-papo diferente. Eu vou ficar de lá, o Danilo de cá, e aí a gente vai trocar uma ideia sobre tudo aquilo que ele tem feito aqui. Pode esperar, a data vai ser marcada muito em breve, hein? Coisa boa.